Olá, colegas alimentaristas. Vocês estão acompanhando agora a questão da gripe aviária, né? O pessoal está falando que pode aumentar preço de ovo, pode aumentar preço de frango, mas será que só com a gripe aviária acontece isso? Será que com outras pode acontecer também? O preço da carne, o preço do suíno, do porco? Como é que funciona essa parte de proteína animal, né? Principalmente a área que eu falo mais, e como é que os preços oscilam? Então você tem que entender o sistema, como é que funciona. E a gente vai explicar para você o sistema agroalimentar, como é que funciona e como é que os preços sobem, como é que os preços descem. Vamos dar uma pincelada para você logo depois da vinheta, tá certo? Bom, colegas alimentaristas, estamos aqui de novo para poder falar mais sobre comida, principalmente sobre a parte de proteína animal agora, com essa questão da gripe aviária, foi um gancho para a gente poder puxar isso daí, vamos falar sobre isso, tá? Sobre vários tipos de proteína animal, como é que funciona o sistema, não só na parte da proteína, mas na parte de produção de produtos agrícolas. Quem que vai falar isso daí? Bom, quem vai falar isso daí sou eu, meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, sou estudioso de toda essa parte da cadeia de produção, desde os insumos até a nutrição e consumo. E eu peço para vocês que acompanhem, se vocês tiverem dúvidas também, que tirem, que vocês comentem, as nossas redes sociais. Então você vai ter Instagram, vai ter LinkedIn, Facebook, para poder comentar e me procurar depois de encerrado aqui o vídeo, então no próprio comentário aqui. E por favor, se inscreva também. A gente quer ter você aqui participando junto conosco de todo esse processo. E estamos também montando uma comunidade de pessoas que gostam de falar sobre alimentos, desde a produção até o consumo, como falei para vocês. Essa comunidade é a comunidade alimentarista, certo? Calma, faz sentido, né? Então essa comunidade aqui, essa daqui, ela é um valor mensal de R$ 9,90 por mês recorrente, né, para quem quiser fazer dessa forma e participar da nossa comunidade. E temos também a comunidade com valor anual, que é a Calma. Calma, calma, tá certo? A comunidade alimentarista anual, tá certo? Então você paga uma vez por ano, R$ 99,00, tem um descontinho aí, e aí você vai ter acesso aos vídeos que nós vamos fazer. Vamos iniciar a fazer agora uma live semanal para conversar com vocês e vamos também te presentear com alguns bônus que você vai poder participar e saber das notícias, comunicar dentro do nosso grupo de WhatsApp, fazer perguntas diretamente a mim e sugerir temas para que nós possamos discutir dentro do desenvolvimento daqui do nosso canal e de outras redes sociais que nós temos e do nosso trabalho também, tá certo? A comunidade alimentarista. Nós trabalhamos com a parte de carreira, nutrição, saúde e bem-estar. Vamos falar agora um pouco sobre essa questão dos preços, né, que é o que está hoje em dia pegando mais. A gente estava falando sobre gripe aviária, já falamos em outras oportunidades sobre a possibilidade de transmissão do vírus para humanos, se você pode ou não pode consumir a carne desse determinado produto, né, a carne do frango, né, da galinha que tiver esse problema, e também os ovos, se podem ser consumidos normalmente, tá? Nós vamos falar sobre como funciona esse sistema, tá? Esse sistema agroalimentar que faz com que o frango chegue até a nossa mesa e por que que a gente vê o preço subindo, o preço descendo. E aí, vocês podem fazer, a gente vai discutir isso, mas podem fazer a extrapolação para outros preços, tá? Dos sistemas agroalimentares. Então, esse sistema que produz alimento, que faz chegar até a gente, né? Um alimento de qualidade, sadio ou não, dependendo do sistema que você estiver acompanhando, ele vai te permitir acompanhar as oscilações e saber o porquê das oscilações de preço. Ele é um sistema integrado, tá? Então vamos falar sobre um pouco desse sistema, dos sistemas agroalimentares no mundo e no Brasil, tá? Então vamos pensar aqui sempre no caso da gripe aviária e vamos ver se ele vai dar efeito ou não, tá? Eu já falei isso também em outros vídeos, mas vou reiterar aqui. Vocês têm aqui um sistema que é o sistema alimentar mundial, tá? É lógico que é uma representação, perdão, passei errado. É lógico que é uma representação simbólica. Isso aqui não engloba tudo, apesar de parecer ser uma bagunça, ele funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia, para poder levar alimento até a gente. E como é que funciona? Ele é cheio de variáveis. Tá? O sistema que a gente conhece, mais simples, mais simplificado, é esse sistema aqui, tá? Essa parte daqui, essa parte da cadeia. Aqui somos nós. Papai, mamãe, filhinho, filhinha. Estou pensando, tá? Estou elucubrando. Mas são as pessoas, nós consumidores, que consumimos calorias e nutrientes vindos de todo esse sistema alimentar. Olha a gente aqui, ó. Tem até um corte aqui que eu faço. Olha a gente aqui. E aí você tem uma série de elos e de sequências que ocorrem para que o alimento chegue até aqui. Então, dentro daquilo que seria mais plausível para a gente, né? O alimento ele surge, ele começa a surgir quando você tem os insumos para produzir esse alimento. Então, o milho. Para você produzir milho, você precisa do quê? Da semente. Então, você tem food, as rações, né? Também, por exemplo, para poder alimentar os animais, para você tirar um pintinho e virar um frango.
para abate. Esses aqui eles vão ser estocados, né, e vão ser enviados para os produtores rurais. Os produtores rurais vão converter isso, né? Então, no caso da cadeia do frango, no caso do ovo, aquela galinha que nasceu dentro daquele ovinho e que vai ser dedicada à postura, ela vai para uma gaiola. Naquela gaiolinha ela vai começar, antes de ir para a gaiola, ela fica um pouco mais zerada, né? Criada em galpão, depois ela vai para uma gaiola onde ela vai começar a produzir, quando ela entra na época produtiva, vai começar a produzir ovos, tá certo? E aí você vai ter os ovos até chegando até você, tá? E mesma coisa acontece quando eclode o ovo e o pintinho vira um franguinho comercial, né? Um franguinho de corte que vai ser transformado em carne. Então aqui toda essa cadeia daqui, ela vai chegar até nós. É lógico que isso daí vai para um processamento, você vai para uma indústria, uma agroindústria ou uma indústria de alimentos que vai converter aquele ovo, se for o caso, em outros tipos de produtos congelados e processados, etc. Ou vai embalar, higienizar, embalar aquele ovo e vai distribuir para todos os mercados, todos os locais. Então, imagine isso, uma rede em cada município, em cada local, produzindo alimentos e essa rede se formando, tá? Até chegar a gente. Então, por isso que eu digo que é uma simplificação, tá? E esses fatores ao redor são fatores macrovariáveis que influenciam diretamente isso. O que que influencia? E a gente está falando sobre preço, né? O que que influencia para que isso ocorra constantemente? Os preços, que podem ser resultantes de uma questão de política governamental. Por exemplo, houve uma taxação dos Estados Unidos para a China, não, ou vice-versa, e aí aquele produto que chegava importado para alimentar o animal lá na China, ele passa a chegar mais caro. O que que vai acontecer com o preço na ponta para o consumidor? Vai aumentar. Você tem as variáveis que são variáveis ambientais, então houve um problema climático, né? Faltou chuva ou teve excesso de chuva. O que que vai acontecer com a safra que está sendo produzida naquele momento? Ela tende a cair. O que que vai acontecer se cai a produção? O preço aumenta, porque a demanda permanece a mesma e você já não tem a mesma quantidade para oferecer, a mesma oferta. A questão de energia, né, transporte, aumentou o preço do diesel, aumenta o preço de tudo, né? Porque tudo quase aqui no Brasil, né? Tudo quase é transportado por caminhão, por máquinas movidas a diesel, né? A questão da economia, o preço do real caiu, muita coisa é importada em dólar, alimento. Então, fertilizante, por exemplo, a gente compra em dólar, a gente não produz quase aqui. Então, o que acontece? O preço, no caso, quando aplicar o adubo, vai agregar valor de preço nessa semente que eu estou produzindo. Se a semente virar, por exemplo, soja, milho, dependendo do caso, virar ração, vai agregar no valor da ração, que vai agregar no valor da carne. Então, quando nós começamos a olhar dessa forma, nós podemos ver que esse efeito da gripe aviária pode causar, sim, oscilação de preços, tá certo? Inclusive para baixo, tá? Como a gente explicou já em outro local. Então, aqui eu trago um sistema simples para vocês sempre. Eu vou repisar, tá, esse sistema, gente, para que a gente se localize. Esse é um sistema do que seria o setor agroalimentar do agronegócio, a produção de alimentos. Eu utilizo como uma produção de alimentos do agronegócio. É o Dr. Marcos Fava Neves, Dr. Agro, né? Ele tem um canal no YouTube. Ele fala, ele fez esse sistema aqui, tá? O foco da gente, que trabalha com alimentos, os alimentaristas, os estudiosos dos sistemas alimentares, vocês viram que essa parte daqui é uma partezinha pequena daquele sistema alimentar enorme, é o consumidor final, tá? Nós somos as pessoas mais importantes. O consumidor final, ele tem que ser a pessoa que vai determinar o que vai acontecer nesse sistema todo para trás. É esse o objetivo da gente, tá? Os alimentaristas estudam para que melhore e aperfeiçoe cada vez mais o sistema alimentar, para que ele seja mais sustentável, mais saudável, que ele possa produzir alimentos de qualidade para a gente em quantidade suficiente, tá? E com acessibilidade. Mas a gente viu aqui no caso da granja, que foi essa que teve a detecção da gripe aviária, que é uma granja que produzia matrizes. Quer dizer, na realidade ela produzia ovos que iam gerar pintinhos que iam virar frangos, né? Então ela é uma fornecedora de insumos, ela vai produzir os ovos, esses ovos eles vão ser distribuídos para os produtores rurais, já eclodidos, né? Normalmente eles eclodem e fornecem aos produtores rurais os pintinhos. Esses pintinhos eles vão para galpões, onde o produtor tem dentro da sua granja, galpões onde eles vão ser colocados um piso, né, com serralha, não sei se utilizam hoje o palha de arroz, eu creio que não, mas serralha normalmente, que é aquela madeira, né, aquele lasca de madeira, lasquinha de madeira, de forma que esse piso drene, né, aquilo que ele urinar ali naquele período de 30 dias, e esses pintinhos vão ser transformados em frango. Transformados em frango,
o produtor, ele, depois de 42 dias, o produtor envia esses animais, né? Ele vai um caminhão lá para pegar esses animais para poder levar para os frigoríficos, abatedouros de frango, tá? 42 dias de pintinho a frango. Frango tem hormônio? A gente vai estudar isso daí, eu já fiz essa provocação, faço de novo, né? Se ele tem hormônio, quando é que você aplica esse hormônio, né? E o frango, ele tem outros tipos de elementos, né? A carne de frango caipira é melhor que a carne de frango de granja. Então, isso se aplica também à carne de boi, à carne suína, a leite, né? O leite tem formol, o leite tem água oxigenada. Então, tudo isso a gente vai saber, né? Tem algum tipo de preservação daquele leite, a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, os produtores rurais enviam isso para as agroindústrias, indústrias de alimentos. Elas transformam esses alimentos algumas vezes, ou então simplesmente processam esses alimentos e enviam para o varejo, nos supermercados, etc., ou nos food service, nos restaurantes, e a gente vai consumir esse produto. Tem mais uma parte à frente que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui vocês têm o fluxo de produção, mas na realidade o fluxo de pagamento é daqui para cá, ó, do consumidor para o fornecedor de insumo, porque eu pago o varejo, que paga a indústria, que paga o produtor, que paga o fornecedor de insumo, tá? Então, quem coordena tudo e quem manda no dinheiro aí somos nós, tá? Consumidores. Por isso que eu trago para os colegas, para todos, a visão do alimentarista, tá? A visão onde é colocado o consumidor no centro. E aí você tem essa visão que eu mostrei anteriormente, que é a visão do agro, né? Do pessoal que produz alimentos dentro do setor agroalimentar, mas tem também uma visão do pessoal mais da nutrição, ali do consumidor. Então, o pessoal da nutrição fala sobre sistemas alimentares, né? Eu falo agroalimentares porque sem agro não tem alimento. E diz que é um conjunto de todas as atividades relacionadas à produção, e aí ele fala lá da produção, e aí eu falo sobre insumos antes da produção, que é dentro da fazenda, a gente chama antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, da produção, do processamento, que é aquela parte que você trabalha com o alimento processando, né, agroindústria, o indústria de alimentos, da distribuição, supermercados, varejos, atacados, do preparo, aí ele já vem no preparo, do consumo. E aí vai um passo além, para o descarte dos alimentos, que afetam a saúde, questões socioeconômicas e do meio ambiente. Então, o nutricionista ele já traz uma visão um pouco mais estendida, que são os efeitos, né, da nutrição, por exemplo, obesidade, sobrepeso, doenças crônicas não transmissíveis, saúde, qualidade, longevidade, tudo isso você vai ter com o alimento, né? E aí eles dividem o sistema em 3 subsistemas. Um sistema que é a cadeia de produção e distribuição de alimentos, que aí falta ali, eu acho, a parte dos insumos, é muito importante. A parte dos ambientes alimentares, que é o local onde você vai vender e consumir alimentos, né? Então, nas feiras, açougues, restaurantes, etc., aqueles food service. E o comportamento alimentar, essa parte eu acho que é a grande sacada, que são as ações e hábitos de compra. Por que que a gente compra o que compra, né? Como é que a gente armazena isso dentro de casa? Que é uma outra parte que o agro já não traz tanto, mas a nutrição traz bastante, e eu junto os dois. Nós juntamos os dois, né? Eu acho que os alimentaristas agora vão conversar sobre isso. Os dois. Essa parte que vem até ao nosso prato e depois a preparação, o cozimento e o descarte dos alimentos. Então nós damos um passo além nessa questão, tá certo? E aí vocês veem um caminho aí associado a uma questão que vem mais uma camada, que eu acho que todos já estão transpassados por essa camada, que é a questão do desenvolvimento sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, né? Onde você tem essa relação direta com o sistema alimentar, onde você se preocupa qual o caminho que percorreu, né, o seu prato. Desde a produção, ali ela está jogando a semente, não tem a partezinha do insumo antes, né? Que tem que ser incluída dentro da sustentabilidade. Da produção de insumos, ali a produção em si, o processamento, o transporte, ali você tem a venda, né? Ali o preparo, o consumo e o descarte. Qual o caminho que o alimento percorreu até o seu prato? E aí eu faço o convite para a gente continuar essa conversa que a gente está tendo agora, depois que vocês olharem tudo e refletirem, e peço para vocês, façam comentários, falem assim, Fred, eu fiquei curioso sobre isso, queria saber mais sobre isso, sobre esse assunto, que a gente vai abordar todos esses temas, tá? É, caminhem conosco, sejam alimentaristas, vocês vão me encontrar aqui na rede do Instagram ou dentro do LinkedIn, e também eu deixo de novo, mais uma vez, o nosso QR Code para que você participe da nossa comunidade, R$ 9,90 por mês somente, está muito barato, para que a gente possa ter essa proximidade de conversar. Estou esperando você para poder trocar uma ideia, conversar um pouco mais sobre qualquer aspecto da parte da alimentação, que venha desde a parte dos insumos até a parte do consumo e nutrição, tá? Espero que estejam todos bem. Envio minhas saudações alimentaristas a todos. Até um próximo encontro.